O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 308 do podcast O Catecismo em um Ano, e neste dia nós leremos os parágrafos 2419 ao 2425, que fala sobre a doutrina social da Igreja, dentro do artigo 7º, não furtarás. A doutrina social da Igreja. A revelação cristã leva à compreensão mais profunda das leis da vida social. A Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade do homem. Quando ela cumpre sua missão de anunciar o Evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhe as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A Igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. Procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. A doutrina social da Igreja se desenvolveu no século XIX por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna, suas novas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. O desenvolvimento da doutrina da Igreja em matéria econômica e social atesta o valor permanente do ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, o sentido verdadeiro de sua tradição sempre viva e vital. O ensinamento social da Igreja abrange um corpo doutrinal no que se articula à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna tanto mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo, orienta para a ação. Todo o sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrário à dignidade do homem. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios, tendo em vista o lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, e Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas,
nos tempos modernos, ao comunismo ou ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso favorecer a regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justa hierarquia de valores e em vista do bem comum. Como uma leitura complementar para o nosso episódio de hoje, nós leremos a mensagem do Papa Francisco à presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, por ocasião da sessão plenária, realizada no dia 24 de abril de 2017. Ilustre Senhora Professora Margaret Archer, presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais. Por ocasião da Assembleia Plenária da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, que tem como tema Rumo a uma Sociedade Participativa, Novos Caminhos para a Integração Social e Cultural, transmito a minha reconhecida saudação à Senhora, gentil professora, à Sua Excelência Dom Marcelo Sanches Sorondo e a cada um dos participantes. Com a competência e o profissionalismo que vos são próprios, quisestes estudar uma questão que me preocupa verdadeiramente, a participação social. Podemos dizer que a sociedade é primariamente um processo de participação de bens, funções, estatutos, vantagens e desvantagens, benefícios e encargos, obrigações e deveres. As pessoas são partners, ou seja, elas participam, na medida em que a sociedade distribui as partes. Uma vez que a sociedade é uma realidade participativa para o intercâmbio recíproco, temos o dever de a representar, ao mesmo tempo como um todo irredutível e como um sistema de inter-relação entre as pessoas. Então, a justiça pode ser considerada a virtude dos indivíduos e das instituições que, no respeito pelos direitos legítimos, visam a promoção do bem de quantos participam delas. Um primeiro ponto para o qual desejo chamar a vossa atenção é a ampliação hoje necessária da noção tradicional de justiça, que não se pode limitar ao juízo sobre o momento distributivo da riqueza, mas deve impelir-se até o momento de sua produção. Ou seja, não é suficiente reclamar o justo salário para o operário, como já nos recomendava a Rero Novaro de 1891. É necessário interrogar-se também se o processo de produção se realiza ou não no respeito pela dignidade do trabalho humano, se respeita ou não os direitos fundamentais do homem, se é ou não é compatível com a norma moral. No número 67 da Gaudium et Spes, lê-se: é preciso, portanto, adaptar todo o processo do trabalho produtivo às necessidades da pessoa e às suas formas de vida. O trabalho não é um mero fator da produção que, enquanto tal, deve adaptar-se às exigências do processo produtivo para aumentar a sua eficácia. Pelo contrário, é o processo de produção que deve ser organizado de maneira a permitir o desenvolvimento humano das pessoas e a harmonia dos tempos dedicados à vida familiar e ao trabalho. É necessário convencer-se de que este projeto, na época da sociedade contemporânea, parcialmente pós-industrial, só será realizável na medida em que assim o desejarmos. Eis por que razão a doutrina social da Igreja convida com insistência a encontrar formas de aplicação concreta da fraternidade como princípio regular da ordem econômica, onde outras linhas de pensamento só falam de solidariedade. A doutrina social da Igreja fala, acima de tudo, de fraternidade, dado que uma sociedade fraterna é também solidária,
enquanto o contrário nem sempre é verdade, como numerosas experiências nolo confirmam. Por conseguinte, o apelo é aquele de emendar o erro da cultura contemporânea, que levou a crer que uma sociedade democrática possa progredir mantendo separados o código da eficiência, que sozinho seria suficiente para regular os relacionamentos entre os seres humanos no âmbito da esfera da economia, e o código da solidariedade, que regularia as relações intersubjetivas no contexto da esfera social. Foi esta dicotomização que depauperou as nossas sociedades. A palavra-chave que hoje, mais do que qualquer outra, exprime a exigência de superar tal dicotomia é fraternidade, termo evangélico retomado pelo lema da Revolução Francesa, mas que em seguida a ordem pós-revolucionária abandonou pelos conhecidos motivos até ao seu cancelamento do léxico da política e da economia. Foi o testemunho evangélico de São Francisco, com a sua escola de pensamento, que atribuiu a este termo o significado que sucessivamente se conservou ao longo dos séculos, ou seja, de constituir o complemento e ao mesmo tempo a exaltação do princípio de solidariedade. Com efeito, enquanto a solidariedade é o princípio de planificação social que permite aos desiguais tornar-se iguais, a fraternidade é o princípio que permite aos iguais ser pessoas diferentes. A fraternidade consente que pessoas que são iguais na sua essência, dignidade, liberdade e direitos fundamentais participem diversamente no bem comum, em conformidade com a sua capacidade, o seu plano de vida, a sua vocação, o seu trabalho ou seu carisma de serviço. Desde o início do meu pontificado, quis indicar que no irmão está o prolongamento permanente da encarnação para cada um de nós. Exortação Apostólica Evangelical de número 171. Com efeito, o protocolo segundo o qual seremos julgados fundamenta-se na fraternidade. Todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. As épocas que nos precederam, o século XIX e principalmente o século XX, foram caracterizados por árduas batalhas, tanto culturais como políticas, em nome da solidariedade e dos direitos, e isto foi algo bom. Pensemos na história do movimento sindical e na luta pela conquista dos direitos civis e sociais. Mas estas lutas ainda estão muito longe de se terem concluído. O que é mais inquietador nos dias de hoje é a exclusão e a marginalização da maioria, de uma participação equitativa em escala nacional e planetária dos bens, quer de mercado, quer de não mercado, como a dignidade, a liberdade, o conhecimento, a pertença, a integração e a paz. A tal propósito, aquilo que mais faz sofrer as pessoas, levando os cidadãos à revolta, é o contraste entre a atribuição teórica de direitos iguais para todos e a distribuição desigual e injusta dos bens fundamentais para a maioria das pessoas. Não obstante vivamos num mundo em que a riqueza abunda, muitíssimas pessoas ainda são vítimas da pobreza, da exclusão social. As desigualdades, juntamente com as guerras de predomínio e com as mudanças climáticas, são as causas da maior migração forçada da história, que atinge 65 milhões de seres humanos. Pensemos inclusive no drama crescente das novas escravidões, nas formas de trabalho forçado, de prostituição e de tráfico de órgãos, que constituem verdadeiros crimes contra a humanidade. É alarmante e sintomático que hoje o corpo humano seja comprado e vendido como se fosse uma mercadoria comerciável. Há quase 100 anos, Pio XI previa a afirmação dessas desigualdades e iniquidades como consequência de uma ditadura global da economia, a qual chamou Imperialismo Internacional do Dinheiro, encíclica 40º ano, número 109, e foi Paulo VI que denunciou, praticamente 50 anos mais tarde, a nova forma abusiva de domínio da economia nos planos social, cultural e até político, na Carta Apostólica 80ª Ad Eveniens, número 44.
A questão é que uma sociedade participativa não pode contentar-se com o horizonte da mera solidariedade e do assistencialismo, porque uma sociedade que fosse apenas solidária e assistencial, e não fraterna, seria uma sociedade de pessoas infelizes e desesperadas, da qual todos procurariam fugir, em casos extremos, até mediante o suicídio. A sociedade em que a verdadeira fraternidade se dissolve não é capaz de um futuro, ou seja, a sociedade em que existe unicamente o dar para ter, ou então o dar por dever, não é capaz de progredir. Eis por que motivo nem a visão liberal individualista no mundo, onde tudo ou quase tudo é troca, nem a visão estadocêntrica da sociedade, onde tudo ou quase tudo é obrigatoriedade, são guias seguras para nos levar a superar a desigualdade, a iniquidade e a exclusão nas quais hoje as nossas sociedades se encontram encalhadas. Trata-se de procurar uma saída da sufocante alternativa entre as teses neoliberal e neoestatal. Com efeito, exatamente porque a atividade dos mercados e a manipulação da natureza, ambas impelidas pelo egoísmo, pela avidez, pelo materialismo e pela concorrência desleal, por vezes não conhece limitações. É urgente intervir sobre as causas deste mau funcionamento, principalmente no âmbito financeiro, em vez de se limitar a corrigir os seus efeitos. Desejo mencionar um segundo aspecto, ou seja, o conceito de desenvolvimento humano integral. Lutar pelo desenvolvimento humano integral significa comprometer-se em prol da ampliação do espaço de dignidade e de liberdade das pessoas. Contudo, trata-se de uma liberdade entendida não apenas em seu sentido negativo, como ausência de impedimentos, e nem sequer unicamente em sentido positivo, como possibilidade de escolha. É necessário acrescentar-lhe a liberdade para, isto é, a liberdade de perseguir a própria vocação de bem, tanto pessoal como social. A ideia-chave é que a liberdade caminha de mãos dadas com a responsabilidade de salvaguardar o bem comum e de promover a dignidade, a liberdade e o bem-estar do próximo, a ponto de alcançar os pobres, os excluídos e as gerações vindouras. É esta perspectiva que, se nas atuais condições históricas consentisse superar diatribes estéreis a nível cultural e oposições prejudiciais no plano político, permitiria encontrar o consenso necessário para novas planificações. É dentro desse contexto que se insere a questão do trabalho. Os limites da atual cultura do trabalho já se tornaram evidentes para a maioria, embora não haja convergência de pontos de vista sobre o caminho a percorrer para chegar à sua superação. A vereda indicada pela doutrina social da Igreja começa com o reconhecimento de que o trabalho, antes mesmo de ser um direito, é uma habilidade e uma necessidade irreprimível da pessoa. É a capacidade que o ser humano tem de transformar a realidade para participar na obra da criação e de conservação levada a cabo por Deus, e agindo assim, de se edificar a si mesmo. Reconhecer que o trabalho é uma capacidade inata e uma necessidade fundamental constitui uma afirmação muito mais forte do que dizer que ele é um direito. E isto porque, como a história ensina, os direitos podem ser suspensos ou até negados, mas as capacidades, as atitudes e as necessidades, quando são fundamentais, não. A este propósito, podemos referir-nos à reflexão clássica de Aristóteles a Tomás de Aquino sobre o agir. Tal pensamento distingue duas formas de atividade, o fazer transitivo e o agir imanente. Enquanto o primeiro conota a ação que produz uma obra fora de quem age, a segunda refere-se a um agir que tem o seu termo último no próprio sujeito que age. O primeiro altera a realidade na qual o agente vive, o segundo muda o próprio agente. Pois bem, dado que no homem não existe uma atividade tão transitiva, que não seja também sempre imanente, disto deriva que a pessoa tem a prioridade em relação ao seu agir e, portanto, ao seu trabalho. A primeira consequência é bem expressa por esta clássica afirmação operare sequitur esse. É a pessoa que decide a respeito do seu próprio agir,
A autogeração é resultado da autodeterminação da pessoa. Quando o trabalho deixa de ser expressão da pessoa, porque ela já não compreende o sentido daquilo que continua a fazer, o trabalho torna-se escravidão. A pessoa pode ser substituída por uma máquina. A segunda consequência coloca em causa a noção de justiça do trabalho. O trabalho justo é aquele que não só garante uma remuneração equitativa, mas corresponde à vocação da pessoa e, por conseguinte, é capaz de fazer desenvolver as suas habilidades. Precisamente porque o trabalho transforma a pessoa, o processo através do qual são produzidos bens e serviços adquire um valor moral. Em outras palavras, o lugar de trabalho não é simplesmente o local onde certos elementos, de acordo com determinadas regras e procedimentos, são transformados em produtos, mas é inclusive o lugar onde se formam ou se transformam o caráter e a virtude do trabalhador. O reconhecimento desta dimensão mais vigorosamente personalista do trabalho é o imenso desafio que ainda se nos apresenta, inclusive nas democracias liberais, onde inclusive os trabalhadores alcançaram conquistas notáveis. Por fim, não posso deixar de mencionar os graves riscos ligados à invasão nos níveis altos da cultura e da educação, tanto universitária como escolar, das posições do individualismo libertário. Uma característica comum deste paradigma artificioso é que minimiza o bem comum, ou seja, o viver bem, a vida boa, no contexto comunitário, e exalta o ideal egoísta que, fraudulentamente, inverte as palavras propondo a bela vida. Seu individualismo afirma que somente o indivíduo confere valor às coisas e aos relacionamentos interpessoais, e portanto só o indivíduo decide o que é o bem e o que é o mal. O libertarismo, hoje muito na moda, prega que para fundar a liberdade e a responsabilidade individual é preciso recorrer à ideia de autocausalidade. Assim, o individualismo libertário nega a validade do bem comum, porque por um lado supõe que a própria ideia de comum implica a constrição, pelo menos de alguns indivíduos, e por outro, que a noção de bem priva a liberdade da sua essência. A radicalização do individualismo em termos libertários e, portanto, antissociais, leva a concluir que cada um tem o direito de se expandir até onde o seu poder lhe permitir, inclusive à custa da exclusão e da marginalização da maioria mais vulnerável. Uma vez que limitariam a liberdade, as ligações seriam aquilo que deve ser desatado. Equiparando erroneamente o conceito de ligação ao de vínculo, acaba-se por confundir os condicionamentos da liberdade, os vínculos, com a essência da liberdade realizada, ou seja, as ligações ou as relações, precisamente com os bens, dos familiares aos interpessoais, dos excluídos e dos marginalizados ao bem comum, e finalmente a Deus. O século XV foi o primeiro humanismo. No início do século XXI, sente-se a exigência cada vez mais acentuada de um novo humanismo. Naquela época, a transição do feudalismo para a sociedade moderna foi o motor determinante da mudança. Hoje é uma viragem igualmente radical, da sociedade moderna para a pós-moderna. O aumento endêmico das desigualdades sociais, a questão migratória, os conflitos identitários, as novas formas de escravidão, o tema ambiental, os problemas de biopolítica e biodireito são apenas algumas das questões que falam das dificuldades de hoje. Diante de tais desafios, a mera atualização de velhas categorias de pensamento ou recurso a requintadas técnicas de decisão coletiva já não são suficientes. É necessário empreender novos caminhos, inspirados pela mensagem de Cristo. Esta proposta do Evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, foi e ainda hoje é uma energia renovada na história, que tende a suscitar fraternidade, liberdade, justiça, paz e dignidade para todos. Na medida em que o Senhor conseguir reinar em nós e no meio de nós, poderemos participar da vida divina e seremos uns para os outros instrumentos da sua graça para infundir a misericórdia de Deus e tecer redes de caridade
e fraternidade, conforme a carta encíclica Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, número 5. São estes os bons votos que vos dirijo e que acompanho com a minha oração, a fim de que a Academia das Ciências Sociais nunca venha a faltar a assistência vivificante do Espírito. Enquanto vos confio estas reflexões, encorajo-vos a desempenhar com esforço renovado o vosso serviço inestimável, enquanto vos peço, por favor, que rezeis por mim. Abençoo-vos de coração. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!